Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. O processo de impeachment ainda está indefinido. Com a saída do PMDB, o governo tenta reorganizar sua base de sustentação no Congresso Nacional. A oposição, por sua vez, tenta garantir alguns votos de deputados indecisos para compor um eventual governo. Para falar sobre esse assunto, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília a especialista em políticas públicas e gestão governamental e doutora em psicologia das organizações, Valéria Moraes. Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Fico muito feliz de vir aqui poder falar para os urbanitários e para todas as pessoas que estiverem assistindo o programa. É um prazer nosso tê-la aqui, Valéria. Valéria, você acredita, ou você é dessas pessoas que acham que existe um vale-tudo por parte de uma elite brasileira, por parte da imprensa e da mídia em geral, e também por parte do judiciário, em retirar a Dilma da presidência da República? Então, Henrique, eu acho que nós estamos vivenciando uma situação que, obviamente, não surgiu desde a última eleição. Ela, na verdade, é uma situação que vem se consolidando, vem se avolumando, vamos dizer assim, desde 2003, com o início do governo do PT, ou da coalizão com o PT à frente, que é mais correto a gente falar, né? Você teve, a partir de lá, um conjunto de medidas que, de fato, introduziram na sociedade brasileira algumas mudanças, né, que historicamente nós nunca vivenciamos com a intensidade que temos vivenciado nesses últimos 13 anos. Então, é natural, assim, a gente pode dizer que é natural que a gente tenha, no momento em que você começa a fazer grandes mudanças estruturais numa sociedade, que você tenha interesses que não se sentem tão contemplados, que vão também lutar para que as coisas voltem à situação anterior, ou que, vamos dizer assim, as posições relativas anteriores voltem a se estabelecer. Porque o que a gente está vivenciando é exatamente mudança nas posições relativas, né? Até um certo ponto do governo Lula, muitos autores defendem isso, né? Você teve um chamado ganha-ganha, né? A classe trabalhadora e a elite vieram ganhando os dois. Então, o conflito não ficava tão declarado, né? Ficava mais escamoteado. Com a crise internacional, você começa a ter uma necessidade de rever, né, o modelo, como é que ele está se conduzindo, e aí começa a ficar mais evidente que o governo privilegia, na verdade, a classe trabalhadora. Isso começa a ressaltar, e aí você tem realmente uma reação, né, por parte dos representantes da elite. Espera aí, agora a gente vai ter, já não vai ser eu também crescendo no meu ganho, então vamos repactuar essa coisa aí, e aí começa a pressão. Eu acho que isso tudo acontece também por uma avaliação dos integrantes da oposição, enfim, de que a presidenta Dilma seria, digamos assim, um alvo mais fácil de derrubar do que o presidente Lula foi. Então, acho que a carga sobre ela, além de termos aí as questões de gênero também, de certa maneira, pesando, também acho que parte um pouco dessa avaliação de que seria mais fácil derrubar, entre aspas, o poste que o Lula elegeu, porque essa foi a compreensão deles. Ou seja, pelo que você está dizendo, por ela ser mulher e por ela não ter uma trajetória histórica, né, como do ex-presidente Lula, ela se tornou um alvo fácil ali. Na avaliação deles, não estou dizendo que ela seja, de fato, mais fácil de derrubar. Vamos dizer assim, a resistência dela até aqui mostra que isso não é real. Mas na visão deles, acredito que isso tenha pesado. E aí começa um processo que vai se intensificando até a gente chegar a situações assim, sem descrição, né? É difícil até da gente descrever certas coisas que a gente está vivenciando hoje, né? Inclusive o próprio processo de impeachment
sem fundamento constitucional, né? Que a gente e ela vai observar. continua onde está por Continua até onde hoje está. não ter sido encontrado nada, né? Não existe nada formalmente, nenhuma acusação formal contra ela de corrupção, né? Exatamente. Embora no entorno do seu governo várias pessoas ali foram pegas, né? É um governo que também está se definhando ali, né? Não, eu acho que o que a gente está vivenciando é um aspecto estrutural, né? Assim, de um país que nos seus 500 anos de existência sempre conviveu com a questão da corrupção. Inclusive, todo cidadão brasileiro aceitando, né, sempre aceitou muito bem, assim, sempre aceitou sem entender como uma afronta a questão da corrupção, como apenas fazendo parte da vida, isso é da vida. E o que você tem, na verdade, nos últimos 13 anos é um conjunto de medidas bastante robustas, que inclusive colocaram o Brasil internacionalmente sendo reconhecido pelas medidas que tomou nos últimos anos de combate à corrupção. E aí, de fato, um conjunto de forças que estavam habituadas com processos de corrupção começam a ficar bastante incomodadas com os processos de controle, né, mais acirrados e tal. Além disso, quando você não tem combate à corrupção, você também não tem exposição da corrupção. Esse é um problema. Não existisse, né? Como a questão do registro dos casos de estupro. Enquanto você não tem uma sistemática para registro, é como se não houvesse. No momento que você começa a fazer o registro, lança luz. Lança luz. É muito isso que a gente está vivenciando. Qualquer pessoa que tenha passado pela máquina pública, e eu falo por já trabalhar no setor público, né, há muitos anos, há mais de 20 anos, qualquer pessoa que tenha passado pela posição de direção da máquina pública em algum momento, há de reconhecer que o nível de controle interno e externo, como a gente costuma chamar, né, os controles externos, CGU, TCU e nos níveis subnacionais, você tem as instâncias equivalentes, você hoje tem processos de controle muito mais bem estruturados, você tem condições de trabalho por parte dos órgãos de controle muitíssimo mais bem estruturadas, talvez não no nível municipal, mas mesmo assim, todo o recurso que vai do governo federal para um município é alvo de controle pelo órgão de controle do nível federal. Então, hoje em dia, você tem muito mais, chamemos assim, dificuldades colocadas para você operar de forma corrupta. Mas aí você pode me perguntar assim, mas por que agora parece que está acontecendo mais? Aí a gente recai na situação que a gente estava falando antes, que é o fato de que hoje você está tendo uma certa espetacularização de um determinado caso especificamente e de tudo aquilo que puder ser mostrado como um desgaste para o governo federal, né? Então, assim, dá essa impressão de fato que a corrupção nunca foi tão grande. Não é verdade. Quem viveu os anos da ditadura sabe muito bem que isso não é verdade. Quem viveu na ditadura e pôde continuar vivo para falar sobre isso, né? Porque quem viveu na ditadura e tentou falar naquela época, na verdade, muitos não puderam continuar falando, como a gente sabe. Quando eu te perguntei se você era daqueles que achavam que existia um vale-tudo, né, por parte de alguns segmentos, inclusive do judiciário, porque a gente viu recentemente, né, a lista da Odebrecht, isso é bem comentado nas redes sociais, né, e bem difundido também, embora na grande mídia isso não apareça com uma certa notoriedade, mas é bastante discutido pelas pessoas na internet, né? Quando saiu a lista da Odebrecht, que ali não estava nem o nome da Dilma nem do Lula, e de integrantes do PT, a lista foi logo colocada em sigilo. Um caso mais recente é a da lista do Panama Papers, né? Que também não se tem notoriedade que a Lava Jato vem tendo no noticiário nacional.
Você pode citar a Operação Zelotes também, a mesma coisa. Também, né? Que aí você vê várias empresas, né? Inclusive empresas de comunicação no Sul que são filiadas, né? A maior emissora de televisão no Brasil. E não há essa notoriedade toda que a gente vê em outros casos, né? Exatamente. Eu acho que está ficando bem claro que as informações não são divulgadas com, vamos chamar assim, com um mínimo de isenção, né? Porque eu acho que, assim, em grande medida, há uma crença na possibilidade de um órgão de imprensa ser isento, excessiva crença nessa utopia, né, da isenção total de um órgão de imprensa. Eu acho que se ele é uma empresa, obviamente é uma empresa que tem uma certa visão sobre as coisas e vai provavelmente trabalhar a partir daquela visão. Mas isso tem limites também, né? Você pode ter uma visão e ainda assim ser capaz de expor os fatos mostrando um lado e o outro. O que a gente tem observado, e isso aí você vê na imprensa internacional, você conhece veículos, né, bastante respeitados exatamente por essa capacidade de, mesmo tendo uma posição declarada, né, apresentarem os fatos com um grau de isenção suficiente para que quem não comunga da visão daquele veículo ainda assim poder ir até ele e se informar. Hoje, no Brasil, a gente não vive mais essa situação. Você praticamente não tem veículos, com raríssimas exceções, que eu vou dizer bem poucas, tipo Carta Capital, né, que ainda você consegue ler e que você consegue ver ali a notícia, ver o fato investigado, né, as perguntas feitas, as boas perguntas feitas. Né? Há certas atuações de repórteres que a gente fica assim, com vergonha alheia, como se costuma dizer, né? Quer dizer, um repórter ou uma repórter que não é capaz de fazer um conjunto de perguntas, né, que oriente uma matéria. Né? Isso acho que é isso que prejudica, né? Mas aí não só a imprensa, mas também o judiciário, né? Porque um caso mais recente, ontem, o Procurador-Geral da República, né, que mudou uma posição, que antes ele defendia que o ex-presidente Lula fosse ministro, mas que fosse investigado pelo juiz Sérgio Moro. Ontem ele mudou a posição, dizendo que o ex-presidente Lula não concorda mais que ele seja ministro. Por outro lado, ele não aciona ou não pede para que o STF destitua o Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O senador Serra, que é a principal, né, liderança da oposição, já foi citado 5 ou mais vezes por delatores e o processo é arquivado, o processo não anda. Então fica realmente parecendo de fato que existe uma certa preferência de todos esses setores, né? Na verdade, no caso específico do judiciário, que é o que você está citando, e do judiciário, e aí a gente pode incluir o Ministério Público nessa avaliação que eu vou fazer, você tem a questão do controle social, né? Do controle e do controle social, né? Que são dois elementos que se combinam. Quando você está no executivo, hoje no Brasil, o executivo ele já é bastante cercado por um conjunto de mecanismos de controle, seja de controle mesmo como o caso do Tribunal de Contas e CGU, enfim, e mesmo com vários mecanismos de controle social, como os diversos conselhos que você tem atuando, né, que ajudam a que as políticas públicas que o executivo vai desempenhando, que elas estejam realmente de acordo com o que a sociedade espera, né, fazem esse controle, inclusive de mais qualidade, eu diria, da política pública, porque controlam de fato o conteúdo da política pública e não só, assim, estritamente a aplicação do recurso, né? Também a aplicação do recurso, mas não só.
Entretanto, você tem o legislativo, que tem algum nível de controle também, né? A questão da eleição e tal. Agora, o judiciário ele ainda está muito à parte disso, né? A sociedade tem pouca oportunidade ou nenhuma oportunidade de interferir nesse processo, né? Quem vai ser um juiz? A sociedade não opina, a sociedade não tem mecanismos para... Ainda é um poder muito hermético. Muito hermético. E assim como, no caso da corrupção no executivo e no legislativo, a impunidade, ela estimula condutas indesejáveis, de certa maneira, inclusive eu poderia... na sociedade. Inclusive na sociedade, mas eu estou dizendo do próprio gestor ou do parlamentar, enfim, a gente pode imaginar também que essa blindagem do judiciário também é uma maneira de dizer você pode fazer o que você quiser, né? Então a gente tem o Conselho Nacional que assim, ainda não atua com a intensidade que talvez a sociedade brasileira tenha necessidade. Acho que a gente ainda precisa amadurecer bastante no processo com relação ao judiciário, né, que ainda carece desses mecanismos. Valéria, voltando no foco do impeachment, né, na comissão especial, né, que foi montada na Câmara dos Deputados, 65 deputados, dos 65 deputados, mais da metade, ou seja, 37, eles são acusados de crimes que vão de estelionato, de corrupção e até homicídio. Você acha que a composição de uma comissão dessa, para julgar uma pessoa que até o presente momento, não é acusada formalmente de corrupção, é legítimo um processo dessa magnitude? Bom, aí o que acontece? A gente tem que procurar defender a mesma coisa que a gente está pedindo que seja aplicada para o outro lado, né? Então, assim, você tem os mecanismos previstos de identificação de culpa, de condenação, você tem a possibilidade de recurso, certamente as pessoas que a gente está falando ali, elas né, partindo da presunção de inocência, né, enfim, elas são ainda parlamentares no pleno exercício do seu mandato, sem nenhuma razão para não exercerem o seu mandato, né? A gente não faz uma escolha de se ele vai compor a comissão ou não por um certo código de ética que não está colocado, né? Então, pelas regras que estão colocadas, essas pessoas estão habilitadas a fazer parte do processo. É a mesma coisa que a gente está querendo que valha para a presidenta. Se não há crime de responsabilidade, não há por que ter um processo de impeachment. A gente está lutando pelo respeito à legalidade exigida nesse contexto. Então, da mesma forma, acho que a gente deve aplicar isso para esse outro caso. A gente pode fazer um questionamento, né? Assim, se o cara já é réu, mas é réu em que instância? Já recorreu, entendeu? Por que eu falo isso, né? Por causa da coisa da espetacularização mesmo, entendeu? A gente sabe, qualquer gestor que está na máquina pública sabe que muitas das situações que a gente vivencia, que chega até ao ponto de uma condenação em primeira instância, são muitas vezes, inclusive, de pontos de vista a respeito de uma determinada política pública, por exemplo, né? O controlador que está fazendo... que está questionando o seu uso do recurso, às vezes ele questiona a partir de um ponto de vista que ele tem sobre a maneira, sabe, o julgamento de valor sobre se aquela política pública deveria ser feita assim ou assado, sabe? O gestor público, ele em princípio, ele tem uma discricionariedade na atuação dele, porque ele precisa disso para atuar. E, obviamente, essa discricionariedade, ela depende de avaliação. O gestor que está fazendo, ele acha que é certo, o outro que avalia posteriormente acha que estava errado. E então vamos às instâncias
judiciais para ter certeza de quem é que tem razão aqui nesse caso. Ou seja, mas aí a gente pode voltar naquele mesmo ponto, porque se existe uma parcialidade do judiciário, para algumas pessoas o processo anda rápido demais, para outras pessoas pode levar anos, como é o caso do próprio relator, né? É o deputado Jovair Arantes, que é do próprio presidente da Câmara. Do próprio presidente da Câmara. Com certeza. No caso do relator Jovair Arantes, do PTB, né, que já foi até um dos fundadores do PSDB em Goiás, ele já foi acusado de crimes de corrupção no INSS, ele é acusado de crime eleitoral na Conab, também já foi acusado de estar envolvido na época do Carlinhos Cachoeira, né, quando ele estava no foco, ele e o ex-senador Demóstenes Torres, e também de receber propina de um ex-secretário na Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. Ele é acusado de tudo isso. Então, né? De todo modo, Henrique, você me citou várias coisas em que ele é acusado. O que eu estou distinguindo é se ele foi condenado. Né? Ele é acusado ou ele foi condenado? Essa acusação... São acusações. São acusações. Essas acusações... Mas algumas acusações que já vêm de anos. Então, mas eu concordo com você com a questão da morosidade seletiva. Mas quando a gente está falando sobre toda a comissão, né? Ou seja, essa comissão tem legitimidade para julgar, é muito complexo você falar de forma tão geral, sabendo que a justiça também pode ter essa diferença de celeridade para avaliar um processo ou outro ou não, e até porque a gente acaba, sem querer, incorrendo numa coisa que eu acho que também não é positiva para o processo mais geral, que é uma certa criminalização geral da política, entendeu? Isso é muito ruim para o Brasil, que a gente tenha embarcado nessa ideia da criminalização geral da política. São todos bandidos, sabe? Por quê? Porque não tem como... o processo político ele é inerente às decisões que uma sociedade tem que fazer. Então, chamar esse processo por si de um processo criminoso, o que leva ao crime de alguma forma, na verdade, só faz com que os criminosos procurem ser os nossos representantes, porque como é que alguém cheio de boas intenções vai topar ir para o meio desse bando de ladrões? Essa é a ideia que a gente vai passando. Sabe, aqui eu vou citar assim, o ex-presidente Lula, que frequentemente nas falas dele tem dito, especialmente se dirigindo à juventude, eu acho isso muito positivo, ele diz: você está inconformado com a política? Venha participar dela, melhore ela pela sua participação. Se candidate ao DCE, se candidate a qualquer instância que você achar que você pode participar. Mas ou minimamente escolhe mas participe, porque quanto mais nós pudermos estimular pessoas que olham para a política e veem nela uma coisa positiva, mais a gente vai melhorar o processo, entendeu? Então, é por isso que eu faço uma fala contrária a gente fazer uma avaliação geral do tipo, todo mundo já condenado, então que moral eles têm? Porque, nesse caso, a gente está trabalhando não no campo da moral, né? Mas no campo da legalidade. Então, tem que fazer um pouco essa distinção. Sim. No caso, voltando no relator, é notório que o Jovair Arantes é um aliado do Eduardo Cunha, né? Isso seria mais uma manobra dele de retardar o próprio processo de cassação dele, né? Porque esse processo sai de foco na mídia e passa... nem sai de foco na mídia, né? Sai de foco no país, né? No país inteiro. O país deixa de prestar atenção no processo das contas secretas na Suíça. O processo de cassação dele que está em curso. Né? O próprio ministro Cardoso, quando apresentou a defesa da presidenta Dilma, falou sobre o caráter de retaliação que tem. Ele disse foi uma vingança. Foi uma vingança. Eu não vou discordar disso, porque foi, vamos dizer assim, ele foi até um pouco infantil na forma que fez, porque foi tão imediato a coisa toda.
Agora, não descartado, mas assim, vamos colocar de lado essa avaliação, né, da vingança, dessa coisa toda, mas vamos avaliar assim, de uma maneira um pouco menos apaixonada, né? Qualquer ator que estivesse no lugar do Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, como adversário do governo, porque embora ele seja do PMDB, ele sempre se colocou como adversário, né? Enfim, qualquer ator na posição dele vai fazer esse movimento de tentar, vamos dizer assim, dirigir o processo no sentido que ele acha que deve ser. Eu não estou julgando, você repara, eu não estou dizendo no sentido ruim que ele acha, né? De todo modo, qualquer um no lugar dele teria feito a mesma coisa. Assim como o governo também vai fazer assim. Isso esses julgamentos que a gente faz, às vezes, assim, quando o Eduardo Cunha tenta colocar os seus aliados na comissão, a gente avalia que é uma ação estranha, mas não é. É do próprio processo. Se tem uma comissão, se ele acha que aquela comissão é importante para derrubar a presidenta, que ele acha que é o projeto político importante nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar consolidar forças para levar a cabo o projeto político dele. Cabe a nós tentar lidar com isso e tentar neutralizar esse projeto. Entendeu? Mas não tem um a mais de mau-caratismo porque colocou integrantes que iriam votar na posição que ele acha que tem que ser. Isso aí é do próprio processo político, né? Agora, Valéria, perdão. Parece que lá na comissão especial a fatura já está liquidada e a derrota do governo é só uma questão de tempo, até porque 65 deputados também não vão querer se indispor com a opinião pública. É melhor diluir essa responsabilidade para o plenário, onde são 513 deputados, né? Mas a oposição lá no plenário, até porque também saiu uma notícia recente que 32 deputados já teriam dito que são favoráveis ao impeachment, então, portanto, só falta mais um voto. Agora, lá no plenário é uma coisa diferente. Eles precisam de 342 votos. 372, né? Não são? Eu estou enganado? Se eu não me engano, são 342. Ok. Para confirmar a abertura de processo de impeachment contra Dilma. Você acredita que o governo ainda tem força para reverter esse quadro? Então, eu acho que um elemento que a oposição subavaliou, e eu até entendo por que ela subavaliou, porque, de fato, as ruas não estavam tão emuladas quanto ficaram a partir daquele processo lá de condução coercitiva do ex-presidente Lula. Eu acho que houve uma avaliação equivocada da mobilização social que poderia ocorrer em contrário a esse avanço, né? E a resposta da rua está sendo... E vou dizer assim, a resposta da rua, e é importante deixar claro o seguinte, a resposta de vários segmentos muito diversos. Você tem movimento acontecendo em universidade, você tem movimento acontecendo na classe artística. O que diferencia bastante dos movimentos que vêm acontecendo pró-impeachment, que são muito estratificados na sociedade. Né? A grande massa, e tem várias pesquisas aí que mostram isso, que vai para as ruas a favor do impeachment, tem uma característica de classe muito forte. Enquanto que os movimentos de resistência ao impeachment, ao contrário, eles estão muito mais permeando a sociedade. Avalio que, na verdade, no extrato menos privilegiado da sociedade, você ainda tem ali, ainda não tem uma adesão total, né? Mas tem um potencial de adesão ali em função dos programas de governo, enfim, que mostraram para a oposição um quadro, acho que diferente do que eles estavam imaginando. Porque o que aconteceu? Quando a presidenta Dilma foi eleita, o segundo turno da eleição foi também um momento de emulação.
desse segmento mais progressista da sociedade. Mas logo em seguida, algumas medidas que ela tomou, né, atingiram muito diretamente essa parcela, ou a visão de mundo dessa parcela. Então, houve um arrefecimento das demonstrações de apoio à presidenta. O que as pessoas da oposição talvez não tenham avaliado é que também essa parcela de apoio, ela faz uma avaliação que separa duas coisas. Uma coisa é o apoio à presidenta Dilma, outra coisa é o apoio à legalidade, o apoio ao processo democrático, que está acima do apoio à presidenta Dilma. Vários atores que discursaram aí nos últimos dias deixaram isso muito claro. Nós temos divergência com relação ao governo. Inclusive com várias críticas ao governo. Com várias críticas ao governo. Mas a nossa luta por democracia não pode se perder nesse momento. Quer dizer, as pessoas ainda têm muito vivas na memória o que é o não respeitar o processo democrático. Aliás, a fala da presidenta Dilma ontem, ao final de um ato com mulheres no Palácio do Planalto, que aconteceu ontem pela manhã, ela deixou também isso muito claro. Ela disse, qualquer tentativa de pacto, né, e ela falava da possibilidade de fazer um pacto e do quanto ela estaria aberta a fazer um pacto. Mas qualquer pacto deveria partir do respeito às últimas eleições. Por quê? Não só para respeitar os mais de 54 milhões de votos que ela obteve, mas também por respeito aos outros eleitores que acreditaram no processo eleitoral. Porque o que a gente vai conseguir com essa derrubada eventual da presidenta Dilma, sem razões que justifiquem, que esse é o problema, sem razões que fundamentem. Existe um fator político, mas exato, o jurídico ainda não... É desacreditar o processo eleitoral. As pessoas... Eu vou abrir um parênteses para citar uma outra situação que eu acho que ilustra muito. Há 15 anos atrás, talvez, você chegasse para qualquer pessoa e dissesse para ela assim, você vai fazer um concurso? Ela diria assim, não, eu vou fazer esse concurso lá para, não importa qual carreira, né? Aqui em Brasília é isso. E essa pessoa, a outra diria assim, mas você sabe que quem vai passar nos primeiros lugares são os filhos dos políticos e tal. E isso era moeda corrente. Ninguém questionava isso, né? Assim, todo mundo achava um absurdo, mas era um fato da vida. Você chegar hoje para qualquer jovem de 20 anos e perguntar para ele o que ele acha da lisura de um concurso público, e eu tenho certeza que ele vai dizer para você que ele acredita completamente na lisura do concurso público. Como isso foi construído em tão pouco tempo? É um processo, né? Você tendo vários concursos públicos com grau de transparência muito alto, com todas as pessoas acreditando. Então, você precisa desse processo acontecendo repetidamente para criar confiança. Se você, no meio do negócio, no meio do processo, tem um caso de um candidato, ou 2 ou 3, que se descobre que passou no concurso sem justificativa e não tem nenhum tipo de punição, nenhum tipo de censura, né? A instituição, o processo vai ao chão. É disso que ela está falando. Que nesse momento, essa condução que está sendo feita sem fundamento, ela destrói todo o processo. Ela não vai destruir esta eleição. Ela vai destruir todo o processo democrático que a gente vem construindo a duras penas. Entendeu? Valéria, eu já estou com o tempo esgotado, mas inclusive tenho aqui várias perguntas para te fazer, mas eu gostaria de fazer essa para a gente finalizar e te pedir uma brevidade na resposta. Seja qual for o desfecho do impeachment, vai ser um caso que vai ficar marcado novamente na história do Brasil, até porque, ao contrário de 92, que o presidente era Ibsen Pinheiro, a gente tem hoje Eduardo Cunha, que é réu, né, no STF. Como é que você vê essa questão? Bom, é justo o que eu acabei de falar, Henrique. Eu acho que a construção de confiança no processo democrático na sociedade, né, que é uma construção difícil, né, até porque é difícil por quê? Por causa da nossa história, por causa de tudo que a gente tem já acumulado, por causa de momentos de arbítrio que a gente já vivenciou.
ela é muito dura, ela é muito, o que faz muitas pessoas dizerem a nossa democracia ainda é muito frágil, né? A isso que elas se referem. Então, esse processo democrático que cada vez mais a gente está vendo que tem uma parcela da sociedade significativa achando que isso não está sendo conduzido de uma maneira adequada. É isso que a mobilização está mostrando, que uma parcela da sociedade acha que a maneira como está sendo conduzida não é correta. Não é? Essa parcela não está achando que a Dilma é linda, que a Dilma é o máximo, está achando que o processo não está sendo conduzido de maneira correta. O que isso vai levar é a essa ruptura na confiança. Eu acho que isso, do ponto de vista do país, é a pior coisa que a gente possa fazer. O que não é nem um pouco bom, nem razoável para o país, nem para a sociedade, né? Exatamente. Conversei com a Valéria Moraes, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental e doutora em psicologia das organizações. Ela falou sobre o processo de impeachment, que até o presente momento ainda está completamente indefinido. Você pode rever esta e outras entrevistas em nossa página www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@stildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 9144 8075. 9144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.